Bom dia, eu sou o Daniel, essa é a Lilian, Mateus. Vamos começar um culto de adoração. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia maravilhoso, dia que o Senhor nos deu, Senhor. E estamos aqui para te dar aquilo que tu mereces, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que tu és, Senhor. Tu és bom e o teu amor dura para sempre. E nessa manhã nós queremos te dar tudo o melhor, Senhor. A nossa gratidão, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Tudo, Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo é teu, Senhor. A nossa vida, os nossos bens, os nossos dons pertencem a ti, Senhor. Recebe como uma oferta, como adoração a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Queria convidar você a cumprimentar a pessoa que está atrás de você, na sua frente, dar as boas-vindas. Quero acolher você que também vai acompanhar a gente pela internet agora, na mensagem que nós vamos compartilhar juntos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 34, tá bom? Salmo de número 34.
Vocês que estão presencialmente aqui com a gente podem se assentar. Nós vamos ler o Salmo 34, dos versículos de número 1 a 8. Tá bom? Esse salmo, é importante a gente entender o contexto dele já para a gente começar a compartilhar com vocês. Essa é a primeira vez em que Davi, na história dele, está fugindo. Até ele ter composto esse salmo, ele nunca tinha fugido. E esse é um problema, é a primeira vez que ele está fugindo. E quando a gente foge pela primeira vez, geralmente não acaba na primeira vez. Então, a partir desse momento, ele vai passar anos fugindo, tá? E nesse caso ele tem uma ideia muito de Davi mesmo, né? Fugiu para o território dos filisteus, que eram os principais inimigos de Israel. Então era uma ideia. Vitor, eu vou pedir para você desligar esse ar, senão eu termino sem voz aqui. Não adianta. É muito frontal. Obrigado. Vamos ler juntos? Aliás, vamos ouvir a leitura. Está sendo projetada aí, você pode acompanhar no seu aplicativo, na sua Bíblia, ou ela vai estar sendo projetada aqui. Bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu vou me gloriar no Senhor, a minha alma vai se gloriar no Senhor, os humildes vão ouvir isto e vão se alegrar. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e vocês vão ser iluminados, e o rosto de vocês jamais vai sofrer vexame. Este aflito clamou, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, gente, vamos entrar no contexto para a gente poder conversar. Davi, ele lutou com Golias, foi crescendo, já assim. Quando ele lutou com Golias, ele era menor de 20 anos. Tá? Como é que eu posso provar isso para vocês? Posso provar porque só podiam para a batalha, segundo as leis de Israel, os homens de 20 a 50 anos. Tá? Por isso Davi não está na batalha, porque ele não tem 20. Mas quantos anos ele tem? A gente não sabe precisamente, mas ele não tem 20. Tá? Então, assim, dentro de um critério para Israel, Davi não é um homem de guerra. Tá? Apesar dele ter já fama de homem de guerra. Isso a gente leria numa outra passagem juntos. Mas ele é um homem valente. E ele vai crescendo. Dali, ele vira herói de guerra. Herói de guerra, na antiguidade, herói de guerra é rei e herói de guerra. Ele era herói de guerra. Daí ele vai para dirigir tropas, e ele vai subindo, até ao ponto dele se casar com a filha do rei, que aí ele é parente do rei. E aí o rei, que tem ciúme de todo mundo, que vive com ciúme de todo mundo, porque Saul não suporta a sombra, ele já quis matar o próprio filho. Então, Saul vê em Davi um inimigo que precisa ser vencido, porque senão ele vai perder o reino. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito de Deus que estava sobre Saul agora está em Davi. E Saul sabe disso. E Saul resolve perseguir Davi. E Davi, ele foge para Aquis. Aqui o Salmo 34 chama Abimeleque, os dois nomes são dados para ele. Rei de Gate, ou seja, Gate é uma das principais cidades dos filisteus. E ele vai, assim, meio que disfarçado, entrar numa cidade para fugir de Saul. Ele está com tanto medo de Saul, que ele diz, onde é que Saul não vai me pegar? E aí ele vai para dentro de uma cidade dos filisteus. Só que Davi, nesse momento, ele já é herói de guerra. A fotografia dele sai no Instagram todo dia. Todo mundo conhece ele. E aí, na hora que ele entra na cidade, os caras avistam Davi e dizem, esse é Davi. E as mulheres acabaram com Davi, porque fizeram uma musiquinha, que foi a tragédia de Davi. A musiquinha dizia o seguinte, Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. Isso foi a destruição de Davi, porque o Saul diz, para Davi, deram 10 milhares, para mim, só milhares.
E a partir disso, essa canção ficou conhecida. E os filisteus conheciam a canção também. Disseram, ó, esse aqui é o Davi da canção. Né? E aí, o que Davi fez? A primeira vez que a Bíblia diz que Davi, em vez dele falar, não, eu vou pegar a arma, estou aqui no meio da cidade, Davi fingiu de maluco. Ele compôs esse salmo fingindo de maluco. Ele babava e balançava o pescoço em pêndulo. E continuava fazendo isso. Babava e balançava o pescoço em pêndulo. E aí os camaradas pegaram nele, levaram até Abimeleque e disseram, está aqui, o herói de guerra. E aí o rei falou assim, faltam doidos no meu reino para você ter trazido esse louco, fazendo maluquice na minha frente, e o expulsaram e o mandaram embora. Na antiguidade, gente, não ia acontecer isso. Ele louco ou não, ele ia ser torturado terrivelmente. E ele escreveu esse salmo, que é um salmo que fala sobre coragem na terra do medo. No texto ele fala do medo que ele está, dos temores que ele está dominado. E os temores dele são muitos, e eu queria compartilhar os temores que ele estava vivendo para os temores que nós também estamos vivendo hoje. Gente, nós estamos vivendo dias em que eu não posso dizer para vocês que tem uma causa que é responsável para a nossa sociedade como um todo, no mundo todo está vivendo tantos medos. São múltiplas causas, sabe? Davi entrou na terra da traição e ele não sabia o que era isso. Ele era um cara corajoso, buscava ser honesto, leal, e agora ele foi traído pelo rei. E ele não sabe como lidar com isso. E hoje nós estamos vivendo uma terra, gente, em que a gente não está sabendo lidar com muitas traições que a gente está vivendo. Porque a gente tem elos mais simples, sabe? A gente brasileiro, eu não sei quem vai estar ouvindo essa mensagem, em que tempo, mas a gente brasileiro, a gente é muito, muito do samba, muito, sabe, muito do calor, muito da nossa terra, muito da nossa bandeira. E hoje a gente não é uma nação que pensa uma única coisa. E eu não vejo problema nisso. Mas eu vejo problema quando um brasileiro sente que ele está vivendo e tem outro que é um traidor dele. Aí você vai falar, tá bom, isso é um problema nosso por causa da política. Não é um problema nosso. Está acontecendo no mundo inteiro. Se você fizer uma leitura de diversos países, os que você admira, os que você não admira, estão acontecendo exatamente a mesma coisa. Isso é uma tensão social que está acontecendo, que substituiu uma etapa, que era o seguinte, está todo mundo certo, pode tudo, você está feliz? Surgiu uma outra sociedade que não tolera mais essa diferença, ela tem um ódio profundo, e muitos de nós brasileiros nós nos sentimos traídos. E Davi estava vivendo isso, porque ele se dedicou ao rei, se dedicou a Jonatas, se dedicou à sua nação, à sua fé, e agora ele está traído. Né? E aí, aquele garoto, que agora já é um homem, ele teve a sua infância substituída por lições que ele não queria aprender. E os amigos dele agora são inimigos. Isso está acontecendo também. A gente vê gente, eu não queria citar nomes, mas pessoas que viveram décadas como amigos e agora eles são inimigos. E às vezes são questões políticas, e às vezes não são questões políticas, são questões ideológicas, são outras maneiras de pensar, porque hoje, para arrumar um inimigo, você não precisa de uma grande razão. Basta ter um conflito, sabe? E aquele que ele chamava de povo, agora ele não é mais povo, ele é um cara excluído, ele sabe disso. Ele vai precisar mudar de terra. Ele antes contava com tropas, e as tropas, gente... Não sei se alguém que está me ouvindo aqui já serviu as Forças Armadas, mas a tropa tem uma unidade, né? Aquela coisa de irmão, porque todos estão lutando para a sobrevivência. Mas o texto diz que agora ele está sozinho. E ele está vivendo de verdade um pesadelo. E quando ele entra em Gate, né? Aí o pesadelo toma forma. Porque Davi, pela primeira vez na sua história, ele tem que fingir. E eu não acho que Davi era muito bom de fingir, mas aqui ele começa a fingir, e a história dele ficou para trás. E ele diz que ele está temendo, que ele está aflito,
que ele está numa escuridão, é isso que ele vê nesse momento. E ele sabe que ele tá pego, que ele não consegue lutar contra uma cidade inteira, e ele está dentro dos muros da cidade. Ele pode ser o cara mais veloz, ele pode ser preciso com a funda dele, mas ele não vai conseguir sair dessa situação que ele está enfrentando. Tá? O nascimento da coragem é o tema do que a gente está falando. E a gente tem falado ao longo do ano sobre a coragem que vem de Deus. Não sobre uma ousadia pessoal, não sobre uma força de vontade, não sobre uma disposição passageira, não, mas coragem que vem do Senhor. Uma disposição do Senhor para a gente fazer aquilo que agrada o coração dele. Gente, se quiserem ligar os ares laterais, é só o frontal que é problema para mim. Vejam aí o público aí, tá bom? Os nossos irmãos e amigos. Muito bem. Em primeiro lugar, a coragem nasce na terra dos impossíveis. Davi não pode fazer nada. Gente, Davi não pode fazer nada. Ele não podia antes, com o ciúme, tá? Ele não podia antes, não tinha nenhuma força. Porque como enfrentar o ciúme e a força do rei? Ele não pode fazer nada. E agora que ele está em Gate, ele não pode fazer nada. Ele está preso. Ele está numa terra de impossíveis. Tá? E as promessas que ele tinha para a vida dele caíram por terra. Eu não sei se você já se sentiu assim. Alguém que recebeu uma série de promessas de pessoas que você ama. E a gente não pode se excluir de que a gente, em relação a Deus, também a gente tem promessas que a gente aguarda dele. E Davi tinha promessas diversas. E nesse momento em Gate, quando ele escreve essa canção, tudo caiu por terra, aparentemente. Ele tinha promessas do rei. O rei tinha prometido para ele, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai casar com a minha filha. Ele foi elevando Davi porque interessava a ele o que Davi representava. Então isso era muito importante para o rei ter, sabe, aquela influência do que Davi representava. Então o rei fez promessas. E essas promessas fizeram com que Davi tivesse um posicionamento. Só que essas promessas caíram por terra. O rei agora quer matá-lo, né? Ele conquistou muitas coisas, não foi? Veja bem, Davi foi uma força, juntamente com outros, para juntar, aproximar pessoas de extrema valentia, porque quem dominava os judeus no tempo de Davi eram os filisteus. Os judeus não podiam nem ter um ferreiro para afiar as ferramentas do campo. Nem para isso eles podiam, sabe? E com Davi houve muitas conquistas. Muitas conquistas. Ele fez com que o povo conseguisse resistir a essa dominação selvagem que os filisteus tinham sobre os judeus, que eles não podiam nem comer. Não havia domínio sobre a sua própria terra. As conquistas parece que ficaram por terra. E tudo que ele sabia das profecias, que assim, Samuel foi até ele, e Samuel é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que representa Deus na antiguidade. Samuel é um homem de Deus. E Samuel derrama óleo sobre a cabeça dele, enquanto Saul é rei, e diz, você vai ser o rei. Você é a pessoa que Deus escolheu, que está alinhado com o coração dele. E quando isso aconteceu, a gente não sabe exatamente. A gente sabe que antes dos 20. Ele é um moleque. Ele é o 8º irmão que cuida das ovelhas, das poucas ovelhas de Jessé. E ele... Como que essa profecia vai se cumprir? Agora ele está sozinho e aparece uma placa, né? Em todo lugar, procurado. Davi, procurado pelo rei. Quando que essa profecia vai se cumprir? Quando a gente está no agora, gente, as profecias parecem que nunca vão se cumprir. Porque quando a gente recebe uma palavra de Deus para o nosso coração, a gente se apega em Deus, a gente fala assim, não, isso vai acontecer agora. A gente quer o agora. Mas o nosso agora não é o tempo de Deus. Então a profecia, nesse momento na vida de Davi, está muito obscura. Sabe? Ele está sozinho.
E o maior poder que ele conhecia, que era Saul e as tropas de Israel, porque para Davi era um homem tão vibrante que era Deus e as tropas de Israel. E agora, como as tropas de Israel estão contra ele está perdido. O que ele vai fazer? Ele está perdido. Então Davi entra na terra do medo. E o texto bíblico vai colocar alguns termos que eu queria ler para você, que a gente vai meditar sobre como ele está se sentindo. Versículo 4 diz assim: busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então Davi está com temores. O que significa isso? Medo. Não um medo, mas uma soma de medos, que são muitos agora. Tá? A gente falou, para quem está desde o começo com a gente, sobre a traição, todas as experiências que ele está tendo de desastre. Versículo 6, clamou esse aflito, então ele diz que está aflito. Tá? Clamou este aflito, e o Senhor o livrou de tribulações. Tá? Tribulações são tormentas, são ondas, são tempestades. Né? Então, esse é um cenário do que Davi sente quando ele agora está na terra do medo. Nasce coragem na terra dos impossíveis. É sobre o que a gente está falando. O que é essa terra do medo? Tá? Aflição, eu já tenho falado para vocês, o sentido da língua grega, hebraica, latina, é lugar apertado. Davi está num lugar apertado. Ele entrou em Gate, uma cidade em que ele não tem como sair. Sabe? É um lugar onde você não cabe. É um lugar que não foi feito para você, mas é onde você está. E quando você sente que você está num lugar apertado, um lugar que não foi feito para você, e que você não consegue sair dali, começa a vir uma coisa que é o medo, um pavor, uma paura. Diz, como é que eu vou sair dessa situação? Não tem mais jeito. Eu estou aqui e eu não consigo mais sair. Eu estou aflito. Né? A ideia de aflição é uma ideia de uma pressão que é exercida sobre nós, que nós não estamos conseguindo resistir. É uma pressão superior àquilo que nós podemos enfrentar. E o texto diz o seguinte: clamou esse aflito. Qual é a reação de Davi? Clamar. Fazer uma oração que já não é mais uma oração daquele tipo, estou dando graças pela refeição. Não, é uma resposta a essa pressão que está sendo exercida, dizendo, Senhor, eu estou levando a Ti a minha voz como um clamor, como uma súplica em voz alta, para que o Senhor escute de onde o Senhor está. Essa é a resposta que eu estou dando aqui. Então, gente, a sensação que a gente tem com esse salmo, e a gente vai entender que ele fala que ele escreve salmo em todo o tempo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que é o verso 1, a sensação que a gente tem quando ele está compondo é que ele está ali em oração. Ele está pego, fingindo de maluco, que a gente vai falar disso também, ele cita isso no Salmo, vexame. Então ele está fingindo de maluco e fazendo oração. Sabe? Essa sensação, clamando a Deus, dizendo, Senhor, como é que eu vou me livrar dessa situação? Como é que eu vou enfrentar isso? Né? E ele diz o seguinte, ainda, tá? Clamou esse aflito, o Senhor ouviu e o livrou de todas as tribulações. Gente, eu queria ser muito franco para vocês sobre uma coisa que a Bíblia ela é muito explícita. As tribulações, elas fazem parte da vida. Tá? Você quer navegar no mar? Eu gosto do mar. Eu quero dar um passeio. Você quer dar um passeio? Então saiba que o mar tem ondas. É simples assim. Em algum momento as ondas vão vir. Em algum momento o mar vira. Em algum momento as ondas são maiores, aparentemente maiores que o barco. Não são maiores que o nosso Deus, não deverão ser maiores que a sua fé e a minha fé. Mas as ondas vêm. Não vai vir só a bonança para nós, vão vir momentos difíceis. E quem prega outra coisa diferente dessa, prega uma mentira. Não é verdade. Porque senão, gente, era a melhor coisa do mundo. Põe meu nome na lista, não tem problema, não fica doente, só prospera. Mentira, tudo isso é mentira. Então vem tribulações, mas tem um Deus que nos livra. Aparentemente, para mim e para você, as ondas estão fora de controle, porque quando a coisa começa a bater muito, você fala, não, vai afundar. Não tem como. Porque é muito pesado, é uma coisa muito forte. Você diz, não, vou afundar. O que eu vou fazer? E isso é esse lugar da terra de impossíveis. Eu olho e não vejo escapatória. Eu falo, não, eu vou afundar. Aqui agora vai afundar.
Então é um relacionamento conjugal, é um trabalho, é o trabalho da igreja de Deus, é o que está acontecendo com o nosso mundo, que a gente não sabe bem como que as coisas vão... tem gente otimista, tem gente pessimista. O que vai acontecer? A gente não sabe. Mas Davi diz, quem pode me levar a salvo dessa tempestade, dessa tribulação, é Deus. E ele aqui não tem o que fazer. Ele está ali, fingindo de maluco. Eu quero que vocês vejam o salmo assim, nesse tempo. A cabeça dele balançando em pêndulo, né? Ele tem barba, segundo o texto diz, e ele está babando. Babando e a baba caindo sobre a roupa dele. É isso. Então ele está fazendo um papel de maluco, né? E encostando na parede lá, nos portais, fazendo essa maluquice, para não ficar muito em evidência, nos cantinhos da cidade. Né? E ele diz o seguinte, ainda voltando, estou falando várias vezes dos versos anteriores. O Senhor me acolheu, busquei o Senhor, verso 4, o Senhor me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Queria falar sobre uma coisa que está acontecendo nesse tempo de medo para todos nós. Nós estamos precisando ser acolhidos. A gente quer um acolhimento. Mas a gente não sabe que acolhimento é esse, sabe? Sabe ser acolhido, ser recebido? Você não sabe que acolhimento é isso. E a nossa sociedade está mais solitária. Entendeu? Então, a gente tinha alguns hábitos, porque a gente o ser humano é um ser habitual. Então, tinha gente que pegava a condução do horário tal, via a pessoa no horário tal. Aquilo dá uma certa... isso eu já conheço. Tem gente que gosta de almoçar quase todo dia no mesmo lugar, porque diz, não, eu gosto de comer o que eu já conheço. Não sei se isso é uma boa ideia. Mas tem gente que gosta. Então, essa sensação de coisas parecidas dão um certo conforto para a gente, mas hoje, como as pessoas estão vivendo, cada um a sua carreira profissional, cada um a sua jornada de trabalho, a sua vida estudantil, as pessoas estão mais sozinhas. A solidão ela faz parte da sociedade. E as crianças que passaram, e adolescentes que passaram esse processo de transformação do digital, da coisa toda, elas também estão assim falando, bom, como que é? Elas já estavam numa grande influência do digital e agora elas não sabem o que é, como que é a vida fora do digital, como que é esse negócio da convivência. Então as pessoas estão precisando desesperadamente de acolhimento. As distâncias estão criadas, sabe? E elas são um fato real, não para o Brasil, mas para a sociedade como um todo. E no Brasil nós temos abismos sociais. Tá? Queria falar uma coisa para vocês, orarem, intercederem. Nós, como Redenção, apoiamos um projeto, o Max encabeça esse projeto, que é o lugar de menor índice de desenvolvimento humano, onde nós estamos conversando com crianças, ensinando, falando com elas sobre problemas que uma família poderia conversar. Mas ela não está fazendo isso e a escola não vai falar sobre Deus, violência, respeito. Então nós estamos lá como um projeto que tem uma origem espiritual, mas que é um trabalho de terceiro setor, no lugar mais pobre da cidade. Por quê? Porque existe um abismo na sociedade. As pessoas que estão num lugar, elas não vão chegar no outro. Não há como fazer isso. E existem abismos ideológicos também. Hoje tem pessoas que não falam com A nem com B. E o mais engraçado é que o que era lindo no cristianismo é que o cristianismo foi feito para falar para todas as pessoas, para aqueles que serviam a César, para aqueles que eram judeus, sabe? Para aqueles que não entendiam nada de judaísmo, que eram gentios, e a fé cristã ia falar com todos eles. Hoje, alguns cristãos escolheram um lado com o qual eles vão falar, o outro eles não querem falar. Então existe um abismo. E as pessoas, ideológico, não é só político, de diversas naturezas. E eu quero dizer para vocês que as pessoas estão precisando ser acolhidas. E uma igreja não consegue acolher dessa forma, porque ela também é composta da sociedade. O Senhor me acolheu. Quero te dizer que o Senhor te acolhe. Quer dizer que o Senhor te recebe. Quero dizer que essa terra de impossíveis, essa terra do medo, tem em Deus e no povo dele que o segue uma resposta de acolhimento. Tá? Muito bem. Livrou-me de todos os meus temores. Aí, meus irmãos, é muita coisa que a gente tem medo, né?
Se a gente fosse falar hoje à noite tudo que a gente tem medo, ia ser uma noite assustadora. Porque a gente tem muito medo de muitas coisas. A maioria das coisas que a gente tem medo, elas não vão acontecer, né? Então a gente tem muito medo. A gente tem medos psicológicos, patológicos, que nos perseguem, e uma sensação de que nós vamos perder tudo, não é verdade? O temor, que ele diz, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. O temor é uma costura de medos internos profundos. É uma tessitura de medos diversos que nós temos. E quando nós estamos amedrontados, não há recurso. Se você for dizer para o seu filho o seguinte: olha, meu filho, o escuro não é escuro. Por trás do escuro não tem um monstro. Meu filho, não... você fala tudo isso para ele, mas ele olha e fala: ai, que medo. Que medo que eu tenho. Não há recurso para o medo. Não existe uma estrutura aparentemente interior para enfrentar os temores. E eles vão gerando um abismo, uma escuridão que vai nos devorar. E aí Davi está diante de uma das coisas que para ele, e eu digo isso com base nos textos de Davi, não da minha ideia, tá? Davi está diante de uma coisa que ele diz no verso 5, vexame. Ele tem muito medo disso, e eu quero explicar que tipo de vexame. Quero até ler isso para vocês. Contemplai e sereis iluminados, e o rosto de vocês jamais sofrerá vexame. O que é vexame? O que Davi tem medo? Porque agora ele está, lembra, gente, diante da cidade babando. Ele é um ex-herói, ele é um ex-líder de tropas, ele é um ex-esposo da filha do rei, e ele agora é um fugitivo, maluco. Davi tem medo que o nome de Deus seja envergonhado na vida dele. E quando ele vê o Golias envergonhando Israel e o Deus de Israel, ele diz: quem é esse homem para fazer isso? Veja como o nome de Deus para ele é importante. Agora, ele que era um representante das tropas, um dos homens mais valentes de Israel, está passando um mico, mas um mico grande, né? Um orangotango ali no meio de Gate. Ele está vexame, ele está passando um vexame. E ele tem muito medo de que na vida dele Deus seja envergonhado. E ali ele está no meio da cidade exposto, sabe? Como eu estou aqui diante de uma luz, diante de vocês agora, exposto, Davi está exposto, fazendo uma coisa que ele jamais gostaria de fazer. A honra que ele tinha se tornou em desonra. É tudo que a gente não quer. O quê? Que a honra da gente se torne em desonra. A gente gosta de fazer as coisas certinho, tenta, como Davi foi construindo a sua vidinha do jeito que ele pôde, para ser um homem honrado, e ele está desonrado. E isso é um vexame para ele. Sabe quando você fica numa posição abaixo de tudo que você imaginou? Você fala assim, não. Debaixo do tapete não dá para eu ficar, né? Mas aí você olha e fala, eu estou abaixo do chão do tapete, como que eu posso ter chegado a esse lugar tão infame assim? Que é isso que Davi está, da noite para o dia. E o que é a sensação que ele tem? Apesar dele ter sido visto provavelmente durante o dia, que a noite é mais difícil de visualizar numa cidade antiga, ele diz, a escuridão vai me engolir. Eu vou ficar esquecido. E, meus irmãos, o que o texto diz no verso 5 não é nada disso. Ele diz o seguinte: contemplai-o e vocês vão ser iluminados. E não vão sofrer vexame. Vocês não vão ficar com o rosto. E quando ele cita o rosto, gente, eu fico imaginando exatamente, eu tô filmando a cena de Davi balançando o rosto em pêndulo, né? Balançando e babando. Ele diz, vocês não vão sofrer vexame. Então, voltando ao tema, coragem na terra dos impossíveis. Quando você está numa terra de impossíveis, como Davi está agora, ou você olha para Deus e diz, Deus, gera em mim algo que não está aqui, faz nascer dentro de mim uma esperança, uma confiança que não está aqui agora, que não é a minha, mas que está baseada em quem o Senhor é e no que o Senhor pode fazer. Porque eu estou clamando por isso, eu estou suplicando por isso,
E eu sei que é o Senhor que liberta, eu sei que é o Senhor que livra, eu sei que é o Senhor que ilumina. Então o Senhor ilumina, porque está tudo escuro. E quando a gente está dominado pelo medo, não existe caminho. Está tudo escuro. E eu queria dizer para nós uma coisa que você já sabe, mas que eu queria enfatizar. Nós, seres humanos, nós cruzamos com o impossível constantemente. Para nós, o impossível está diante da nossa presença diariamente. E aí a gente ouve palavras de encorajamento para a gente mudar, mas a verdade é que há coisas que são impossíveis mesmo. E Deus realiza, porque Ele nos ama. É isso que Davi vai dizer. Deus realiza porque Ele nos ama. Mas você fala assim, não, mas dava. Não dava. Nessa cidade aqui não dava. Mas por muito menos, ele ia ser torturado dia e noite, louco ou não, ele ia virar escravo para o resto da vida, não tinha conversa. Ele diz que o Senhor livra. E eu e você podemos esperar que Deus faça impossíveis. E o primeiro deles é pôr uma coragem para você confiar nele e enfrentar. E dizer, Senhor, faz nascer um novo dia, tá bom? Só que aí ele fala de uma coisa muito incrível. E eu fiz uma leitura do texto que eu queria compartilhar com vocês aqui, e dei uma de mensagem também para pensar em algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Em segundo lugar, eu queria dizer que ele diz sobre o acampamento do anjo do Senhor. Então, o nascimento da coragem na terra do medo. A gente já falou sobre essa terra do medo, tem razões sobejas para ele estar com medo, ele está envergonhado, ele está numa situação terrível, e ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quando a Bíblia usa a expressão anjo do Senhor, ela está falando da pessoa de Jesus. É isso. E eu queria comentar algumas coisas para a gente começar a entender. Primeiro, o que é acampamento? E eu gostei que o Max escolheu hoje para nós um céu estrelado. Quando a gente fala de acampamento, a gente não sabe bem o que é acampamento. Essa é a verdade. Porque acampamento, para nós, é um negócio estranho. Quando fala acampamento, não sei, as mulheres presentes, que gostam de uma série de detalhes, não sei se todas são assim, mas muitas gostam de uma cama mais confortável. Acampamento é um terror. E alguns que são de igrejas cristãs, acampamento é um lugar onde as pessoas se reúnem para estudar a Bíblia. Não tem nada a ver com isso aqui. O que é acampamento? Davi viveu em acampamento durante décadas da sua vida. Como assim? Ele vivia itinerante, geralmente se acampando na região do deserto, com muita frequência. Como que você diz isso? Só ler as passagens de 1 e 2 Samuel. 1 Samuel, especialmente. Você vê que ele está na beira do deserto, nos lugares desertos. Por quê? Porque ele está sendo perseguido por Saul. Onde que ele vai ficar? Dentro das cidades ele não pode, então ele vai para as regiões desérticas. Tá? Então, o que é acampamento para Davi? Acampamento para Davi é a casa dele. É onde ele mora, é onde ele vive. Quando ele escreve isso, ele está acostumado. Nas batalhas é acampamento. O cara monta uma tenda, estilo árabe, estilo judaica, como você preferir. Ele monta a tenda dele e ali ele vai comer do lado de fora, ele vai olhar as estrelas, e é a casa de Davi. É o lugar do deserto. É o lugar do silêncio à noite. O deserto à noite fica muito silencioso. Quando você ouve um bicho, aquilo faz uma espécie de... muito longe. O deserto engole o som. Mas é o lugar da infinitude. Porque no deserto, geralmente é um dos melhores lugares para você poder o quê? Ver as estrelas. E contemplar que o universo é infinito, que não tem limite. Então é o lugar onde Davi pode contemplar a Deus e ver que Deus é infinito. Também é o lugar das canções. Algumas das maiores canções, ou das muitas canções que foram compostas por Davi, foram compostas no deserto. Algumas ele diz que estão no deserto, outras ele vai contando ocasiões de fuga. E é o lugar onde ele encontra abrigo nas noites frias. Então olhem lá para aquelas estrelas e pense
que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Vamos fazer uma leitura agora de Eugene Peterson agora, ou de Bíblia, mensagem. Então lembra que eu falei para você que o acampamento é a casa de Davi, que Deus seja a sua casa. O anjo do Senhor acampa-se. O acampamento para mim é Deus comigo. Deus está comigo e esse é o meu acampamento, a minha casa. Com Deus comigo eu estou em casa. Ah, não, minha casa está caindo aos pedaços. Ah, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assado. Que Deus com você seja a sua casa. Mas eu estou acampado. O Senhor está acampado. Lembra que eu falei para vocês que é o lugar do deserto? Que o seu silêncio se encha da glória de Deus. Sabe? Ele diz, a minha alma vai se gloriar no Senhor. Lembra? Versículo 2. Que a minha alma se glorie no Senhor. Que o silêncio do deserto que você pode estar passando seja um tempo para que a glória de Deus venha sobre a sua vida. Sabe? Que seja isso. Que seja o acampamento do Senhor, seja a glória de Deus na sua vida. Que o teto da tua tenda seja o céu. Que você diga assim, olha Deus, se o Senhor está sobre a minha vida, não tem limite. O que o Senhor pode fazer. E não tem nenhuma restrição ao que a tua glória pode fazer. E eu quero confiar nisso. Ainda que eu esteja nessa situação que eu estou vivendo aqui na cidade de Gate, né? Que você encontre uma canção em todo tempo para a sua vida. Que você não seja uma pessoa que tem canções joviais só, canções adolescentes, mas que você encontre uma canção para todo tempo na sua vida, para dizer, em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Quando eu estiver doente, eu quero ter uma canção guardada para cantar para o Senhor. Quando eu estiver velho, eu quero ter uma canção nova para cantar para o Senhor. Eu quero ter uma canção nova nesse lugar. Assim como o deserto foi lugar de eu compor coisas como essa. Que em todo tempo eu possa compor uma canção para o Senhor. Sabe? Em todo tempo. Que todo amor, lembra que eu falei que é o abrigo nas noites frias? Que a emoção, o amor, a intensidade voltem para dentro do teu coração. E que Deus seja o teu abrigo. Que as suas emoções sejam motivadas de novo, que o calor de Deus, que a presença de Deus volte para a sua vida, para você dizer, Deus é o meu abrigo. Sabe? Davi faz um desafio no verso 7. E ele coloca alguns desafios para nós entendermos o que é o acampamento do Senhor. Ele diz o seguinte, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Primeiro experimentem. Façam prova disso. Não tenham medo de experimentar isso. Eu me lembro que no começo da minha jornada espiritual, quando eu estava compartilhando o evangelho para algumas pessoas, eu não gostava de dizer para elas, olha, eu digo isso. Não, faz você mesmo. Faça você mesmo a experiência. Peça a Deus. Porque a gente às vezes vai falar para as pessoas e quer dizer para elas que elas não sabem de nada. Elas sabem. Deus pode visitá-las também. Peça você. Fale você com Deus. Experimente. Gente, essa noite eu falo para todos você que vai acompanhar essa mensagem no tempo que for, que está acompanhando agora. Experimente. Não tenha experiência dos outros, não viva a sua experiência. Sabe? Não deixe que os milagres fiquem velhos. Peça ao Senhor que Ele continue operando, para você ficar velho, vendo que o Senhor cuida de você, que Ele cuida do seu povo. Experimentem. Provai e vede. Vejam. Não é algo distante, não é para você ver, diz Davi. Provem e vejam. Você pode ver, não é porque alguém te contou. Hoje em dia o pessoal só quer passar a experiência que ele viu no WhatsApp, então, algumas coisas são fake e tal e tudo. Não, veja você mesmo. Tenha uma experiência você. Veja você. Diga o que Deus fez por você. O desafio de ensinar nossos filhos é que eles vejam com os próprios olhos deles. Quando eles virem, eles vão enxergar.
Como conselheiro, quando eu sou procurado para conversar com alguém, não para dar conselhos, mas para apoiar espiritualmente, eu sempre digo que o que eu estou vendo não pode mudar o quadro da pessoa, mas o que ela vê, quando ela vir, é que pode mudar o quadro dela. Vejam vocês. Provem, experimentem e vejam. Façam prova. Não tenha medo de dizer ao Senhor, Senhor, eu queria que o Senhor me dissesse, se isso é vontade do Senhor, então mostra para mim. Não tenha medo de pedir isso para Deus, não. Duvidar é uma coisa. Não estou falando de você duvidar de Deus, não. Isso não é bom. Isso é oposto à fé. Mas, Senhor, se essa é a tua vontade, revela para mim. O Gideão era um camarada corajoso, meus irmãos. Quem disser que Gideão não era corajoso, ele foi enfrentar uma multidão de povos e com 10 mil homens. Deus falou, não, tem muita gente. Sério, Senhor. E Deus vai fazendo uma obra com eles, ele fica só com 300, né? Deus vai diminuindo, e imagina o Gideão falando, não, daqui a pouco vai ficar só eu. Ele fala, então, Senhor, agora, se é a tua vontade, deixa tudo molhado em volta e a lã seca. Senhor, se é a tua vontade na noite seguinte, deixa tudo seco e a lã molhada. Deus vai falando, Senhor, me dá mais um sinal. E ele vai escutar um sonho, né, de um midianita, e diz, olha, um pão, formato de pão judaico, estava rodando no arraial nosso aqui, e foi um terror. E ele diz, está corajoso? Vai lá enfrentar. Não tenha medo de ter experiência com o Senhor, de começar a ter uma vida em que você vem ao culto, ouve uma mensagem sadia na internet, ouve uma mensagem onde for, no nosso aplicativo, da palavra de Deus, e diz, Senhor, eu quero ter experiência com isso. Eu não quero só ouvir falar, por favor, revela-se a mim. Tenha ousadia, isso é coragem. Faça prova. E encontre refúgio. Encontre refúgio em Deus. Ele encontrou esse refúgio, gente, lembra? Vou repetir só para a gente ficar com isso na memória aí, do que eu falei hoje. Uma casa, um lugar no deserto, o lugar da infinitude, o lugar das canções e o abrigo para as noites frias. Que eu falei para vocês agora há pouco, que Deus seja a sua casa, que o teu silêncio se encha da glória de Deus, que o teto da tua tenda seja o céu, que você encontre uma canção para todo o tempo da tua vida, e que Deus aqueça seu coração de novo, e que seja o seu abrigo. O que acontece quando o Senhor se acampa ao seu redor? É consequência isso. Então, falei para você ter experiência, falei como funciona. Então, agora, Senhor, se acampa ao meu redor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que respeitam a Deus. Então, deixa eu só explicar isso. Quem não tem respeito, não tem respeito. Se você não respeita a Deus, não espere ser respeitado por Deus. Então, você tem que ter a maluquice do Evangelho. Você tem que ficar louco por causa do Evangelho. Você tem que respeitar a Deus. Se você é muito certinho, Deus fala com você e você finge que não é com você, não espere que o Senhor se acampe ao seu redor, não. Deus gosta de acampar com gente maluca. Gente que o convida para ser o líder da sua história, aquele que vai à frente. Então, Deus ama fazer isso. E Ele se acampa em quem o respeita. Quem não respeita e resolve respeitar-se, respeitar suas opiniões mais do que as de Deus, essa pessoa não espere que Deus faça tudo isso. Porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem, que o respeitam, que ouvem a voz dele e falam assim, eu estou doido para fazer besteira, estou doido para fazer bobagem, estou doido para fazer maluquice que é errado, mas porque o Senhor está aqui comigo eu não vou fazer, porque eu respeito o Senhor. E muda o meu coração. Tá? O que acontece? Versículo 5 diz que você é iluminado. Você está na escuridão, aparece uma luz. Mas a luz não aparece para a situação, aparece para você. É uma luz. Vocês vão ser iluminados e não vão sofrer vexame, diz o verso 5. O Senhor ilumina você. Você contempla o Senhor ilumina. Você estava na completa escuridão. Você não via nada, você falava assim, não, eu não tenho mais saída. E o Senhor fala assim, não, aqui eu sou a luz. E quando vem a luz, você olha e fala, olha, não é possível, era isso. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Sem Ele não faz sentido. E quando Ele vem, a vida passa a fazer sentido.
os seus medos se vão. Quando o Senhor acampa ao seu redor de você e você sente esse acampamento, os seus medos se vão. Ah, não, mas eu estou em Gate ainda, e eu estou aqui na frente do Abimeleque, do Aquis, tá? Mas os seus medos se vão. Ele diz, livrou-me de todos os meus temores. Mas como é que eles vão sumir? Eu vou dizer para você que não vão sumir assim. Mas Ele vai libertar você. Você crê nisso? Você pode esperar nisso? O Senhor vai libertar você dos seus temores, daquilo que apavora você. São tantos os medos. Você pode confessar, papai, eu estou com tanto medo. Eu estou clamando, Senhor. E Ele diz, não, eu vou livrar você de todos os seus temores. Seus medos vão embora. A glória do Senhor toma a sua vida. A minha alma vai se gloriar no Senhor, diz Ele. Louvem ao Senhor comigo. A glória do Senhor começa a tomar a sua vida. E quando a glória do Senhor começa a tomar conta da sua vida, tudo fica muito pequeno, gente. Porque Deus é muito poderoso, Ele é muito amoroso, né? Você começa a ter certeza que Deus ouve as orações. Busquei o Senhor e Ele me ouviu. Você começa a ter certeza que Deus ouve as orações. Vale a pena eu clamar. Eu não estou perdendo meu tempo. O texto diz, provai e vede que o Senhor é bom. Queria falar para vocês, gente, que muitas vezes a gente herda uma religião que não é muito boa, não. Sabe? Tem um Deus de algumas pessoas que ele é perverso, sabe? É um Deus ruim. Você olha o Deus da pessoa e fala, nossa, que Deus ruim esse Deus aí, eu não quero, não. Deus amargo, né? Tem gente que ele fala azedo, então você fala assim, o Deus dele deve ser o azedume, né? Deve ser uma coisa horrível. E tem outro Deus do castigo, que castiga todo mundo. Deus é bom. Você ainda acredita que Deus é bom? Você acredita que a bondade de Deus está com você, mesmo que aparentemente as coisas não estejam sendo boas para você, como não estavam sendo boas para Davi? Provem que o Senhor é bom, disse ele. Eu espero que o seu Deus seja um Deus bom. Porque a bondade de Deus é que dá nascimento a uma das perfeições de Deus, que é o amor de Deus. Por quê? Porque Deus não precisa amar ninguém. Porque Ele criou, Ele nos criou. Ele não tem necessidade de criar, Ele criou porque Ele é criador. E porque Ele é bom, Ele ama você. E porque Ele é bom, Ele ama você, rebelde à vontade dEle. Contrário à vontade dele. E porque Ele é bom, Ele é misericordioso com os erros que a gente comete. Provem que o Senhor é bom. Digam para os filhos de vocês que Deus é bom. Quando tudo está difícil, quando o gato cercou você, e quando as coisas estão muito difíceis, digam, o Senhor é bom. 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 Eu estou só fazendo a canção de Davi. Era isso que ele diz. Em todo tempo, digam, o Senhor é bom. É isso que ele está dizendo. Digam em todo tempo, o Senhor é bom. E vai surgir libertação. Presente e futura. Vai surgir uma libertação. Mas como que... O acampamento do Senhor já se estabeleceu. E ele não é nada dessas bobagens de ir para um lugar, ouvir mensagem. Não. Não é também uma barraquinha. É a sua casa. É onde Deus vai estar com você. E finalmente você vai encontrar refúgio. Eu tenho medo de as pessoas traduzirem refúgio com esconderijo. Porque Deus revela, como o texto diz, Ele ilumina. Ele não esconde quem você é, Ele revela. Mas Ele acolhe você. E esses dias o Lucas fez aniversário. Nós vamos comemorar juntos aqui hoje. E eu e a Marta fazemos aniversário um dia antes do Lucas, né? Lucas nasceu... Nós fazemos 21 anos e o Lucas faz 12 anos, né? Fez 12 anos. E nós fomos a Recife, né? Comemorar essas duas datas. E foi onde eu estudei, onde eu fiz o meu curso de teologia. Na década de 80, Recife era um lugar... Os arredores de Recife, que eu trabalhei só na favela, nas periferias. Era muito pobre. E quando eu volto para lá, eu não comento muito, mas é uma viagem no tempo para mim. Porque as estruturas sociais ainda estão lá, como eu as via. Porque eu trabalhava não nos lugares de bacana, eu trabalhava nos lugares, na quebrada mesmo, né? E
E eu digo para vocês uma coisa muito interessante. Que muitas noites, porque quando eu fui estudar teologia, eu tinha 17 anos. Saí da minha casa, mudei para 3.000 quilômetros de distância e fiquei lá. E eu estava completamente como um paulistano da Zona Sul, despreparado para toda aquela circunstância. E quando eu ia deitar à noite, eu pedia que Deus me abrigasse, eu pedia que Deus me dirigisse, mas eu estava tão perdido para tudo que eu estava enfrentando, inclusive para as coisas das quais eu discordava, veementemente, já com 17 anos. E eu quero dizer que eu senti que Deus me acolhia. E às vezes eu dormia e a minha sensação é que Ele tinha me colocado nos braços. Não porque era bebê demais, mas porque eu estava aflito demais. E não duvide que Ele pode fazer isso, que Ele pode ser o seu refúgio, né? Como diz o salmista, como a criança que se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para contigo. Que Deus seja o seu abrigo. E que, como nós dissemos nessa noite, você veja a coragem do Senhor nascer na terra do medo. Num tempo de medo e de tanta aflição. Que o Senhor seja seu abrigo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que acompanhou nossa mensagem na internet. No tempo de hoje. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Bom, estou muito feliz que você está conosco. Que você está acompanhando a nossa manhã de redenção. E que isso está sendo uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero te convidar para conhecer algumas coisas mais que nós estamos fazendo. Queria falar para você do Redenção Kids, que é o nosso canal de YouTube específico para falar para crianças com arte, de uma forma diferenciada, de uma forma divertida, alegre, muito bíblica. Então eu queria que você acompanhasse esse projeto que nós também desenvolvemos no YouTube e queria também te convidar para você acompanhar as orações diárias que também estão no meu canal do YouTube e estão também nas minhas redes sociais. Tudo isso você está acompanhando nos endereços que nós estamos passando agora e que você pode ver nesse vídeo. Mas mais do que isso, eu queria convidar você para ser um parceiro de redenção. Queria convidar você para, olhando para esse QR Code que nós temos aqui, contribuir voluntariamente para que esses projetos que eu quero que você veja possam ir mais longe, porque tudo isso é gratuito para que a gente possa compartilhar do amor de Deus. Com a sua ajuda, com certeza nós iremos mais longe. Então, por favor, entre no seu banco, então, com esse QR Code, faça a sua contribuição e se comunique com a gente que você é um parceiro ou deixe contato para que a gente possa também entrar em contato com você para agradecer esse privilégio que é ter você com a gente.